Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos mais uma vez para mais um devocional, uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Estamos aí na série Igrejas do Apocalipse, ou as igrejas da Ásia. A igreja que vamos trabalhar hoje é a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 até o 28, até o 29, né? Essa que é a carta que tem aí um teor maior aí. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservarei o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí, Deus, ou Jesus, começa essa carta se identificando a igreja como aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Jesus aí está falando do seu poder, da sua capacidade, da sua autoridade como Senhor, como Rei. O que estava acontecendo na igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira era uma igreja dinâmica, era uma igreja rica em obras, mas ao mesmo tempo era uma igreja tolerante quanto ao pecado. Veja que as qualidades delas foram realçadas e elogiadas por Jesus, mas ao mesmo tempo essas qualidades não suplantavam os seus defeitos, as suas falhas. O que podemos deduzir da igreja de Tiatira é que fé, perseverança, amor e serviço cristão não podem tolerar a idolatria e a prostituição. Era uma igreja que tinha fé, como diz o Senhor: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então é uma igreja dinâmica no trabalho com aquela atividade litúrgica, com aquela atividade espiritual. É uma igreja que se dedicava ao amor, ao serviço cristão, que tinha fé e perseverança, mas ao mesmo tempo uma igreja que tolerava o pecado, principalmente o pecado da idolatria e da prostituição. E quantos crentes vivem uma vida dúbia? Lá na igreja exercem um ministério fantástico, mostram a sua fé, demonstram o seu trabalho, o seu ativismo religioso, né? Aos olhos da igreja é uma bênção, mas por trás daquilo esconde uma vida pecaminosa de idolatria, e às vezes até como a igreja aqui de Éfeso, a igreja de Tiatira, uma vida de prostituição. Por isso que fala que Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo, que tudo vê, que tudo para ele
Está claro que não há nada escondido, que não há escuridão que apague o brilho da sua luz, como ele diz aqui, ó, pés semelhantes a bronze polido. E ele ainda diz mais aqui, ó, eis que sou aquele que sonda mentes e corações, como diz no versículo 23. Então o que eu quero dizer para você é que nós precisamos trabalhar para o Senhor, levar a sério nossa perseverança, a nossa fé. Só que não podemos, em meio a tudo isso, permitir que a idolatria, que a prostituição façam parte da nossa vida. Viver o ministério de amor, de serviço, de dinamismo, mas ao mesmo tempo ter uma vida maculada pelo pecado da idolatria e da prostituição. Elimine isso da sua vida, era isso que Jesus queria que a igreja de Tiatira fizesse, eliminasse esses erros, essas coisas que o próprio Jesus disse que depunha contra a igreja. Só assim você vai agradar ao Senhor e vai ter realmente um ministério eficaz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.